Quando você pensa em Velho Oeste, imagina cowboys e duelos. Agora imagine zumbis, necromancia e monstros saídos de um pesadelo Lovecraftiano no meio desse ambiente. Isso daqui não é um quadrinho comum, não é heróico e definitivamente não é confortável. Este faroeste fede a algo estranho. Hoje vamos falar de Jonah Hex, por Joe Lansdale, um arco de Velho Oeste deste escritor que transformou o tradicional em algo nunca visto antes. Aqui eu falo de quadrinhos sem filtro, sem romantizar e dizer que nem tudo é uma obra-prima. E se você gosta disso, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e principalmente fique aqui porque esse vídeo tem muita coisa boa. Criado pelo roteirista John Albano e pelo artista Tony DeZuniga, Jonah Woodson Hex é um caçador de recompensas mal-humorado e cínico que tem metade de seu rosto deformado. Além de seu rosto charmoso, de sua má reputação e personalidade nada amigável, Hex está vinculado por um código pessoal de honra para proteger e vingar os inocentes com muito pipoco no corpo. Sua primeira aparição completa em matéria foi publicada em All Star Western 10, de fevereiro a março de 1972, uma época que o quadrinho ainda fingia que violência tinha limite. Em uma entrevista de 2010 com a jornalista filipina Ana Valmero, DeZuniga descreveu o momento em que concebeu pela primeira vez a imagem que se tornaria Jonah Hex. Quando fui ao médico, vi esse lindo gráfico da anatomia humana e vi que a anatomia da figura estava dividida ao meio, da cabeça aos pés. Metade do esqueleto estava lá, metade dos nervos e músculos. Foi daí que tirei a ideia de que não seria tão ruim se a distorção dele fosse metade. Assim nasceu o Jonah Hex, um personagem dividido, por fora deformado, por dentro ainda mais quebrado, e talvez seja exatamente por isso que ele funciona até hoje. Na década de 90, a DC Comics entregou o personagem nas mãos de Joe Lansdale. E isso aqui vira outra coisa. Joe Lansdale conta em um texto presente no encadernado que se recordava das histórias de Hex como sendo mais voltadas para o terror western. Pode ser que quando criança, o rosto formoso de Hex tenha marcado em sua cabeça como algum tipo de terror. Ou simplesmente ele meteu um migué na DC para escrever do jeito que ele queria. As 3 minisséries escritas por Lansdale e desenhadas por Tim Truman foram publicadas sob o selo Vertigo da DC entre 1993 e 1999, sendo elas Chuga Mojo, de 1993, Riders of the Worm and Such, de 1995 e Shadows West, de 1999. Agora vamos falar deste oeste mais estranho do que os impostos dessa terra brasilis que vivemos. No primeiro arco, Chuga Mojo já começa apontando as armas para nós e nos pegando desprevenidos, mostrando a sagacidade e um pouco de loucura de Lansdale. Jonah Hex cruza o caminho de Smith Vagaroso, outro caçador de recompensas. Não é amizade de bar, é aquela parceria torta que nasce quando 2 sujeitos entendem que o mundo é pior do que eles, e por um tempo funciona. Até que Smith Vagaroso aparece morto, num celeiro, cercado por zumbis armados, e como sempre, sobra pro Hex. Agora ele não é só um cara feio armado, é um assassino procurado. Seguindo os rastros dessa bagunça, Hex chega no verdadeiro problema, Doc Cross Williams, vendedor de óleo de cobra, charlatão, mentiroso profissional, mas aqui tá o detalhe importante. Esse cara não tá só enganando o trouxa. O Doc foi até o Haiti, aprendeu voodoo, necromancia, coisa que não devia ser mexida e trouxe isso pro Velho Oeste. Resultado, cadáver andando, morto armado e gente sendo tratada como material descartável. E como se isso não bastasse, o sujeito resolveu ressuscitar ninguém menos que Wild Bill Hickok. Não como lenda, não como herói, mas como guarda-costas morto-vivo, o mito americano arrastando os pés atrás dele. Hex vira alvo, tenta transformar
ele em mais um zumbi da coleção. Não dá certo, porque Jonah Rex não cai facilmente. Ele apanha, sangra, mas escapa. E quando escapa, volta pior. Rex caça o Doc, derruba Hickok de novo, não com honra, não com discurso, no braço, na brutalidade, como se estivesse enterrando o mito junto com o corpo. E o Doc? Rex não puxa o gatilho, não precisa. Ele deixa o sujeito nas mãos dos saqueadores Apache, lento, doloroso, sem redenção. Não é justiça poética, é só o fim, e é isso. Chugan Mojo não é sobre zumbis, nem sobre magia. É sobre o Velho Oeste apodrecendo e cuspindo monstros de volta. Alguns vêm do além, outros usam chapéu, vendem milagres e exploram tudo que respiram. E no meio disso tudo está Jonah Rex, não como salvador, mas como a última coisa ruim, antes de tudo piorar ainda mais. Depois que a gangue de Jack Pança de Fogão vira lembrança, espalhado pelo chão, Jonah Rex acha que o deserto voltou ao normal. Nunca volta. No meio do nada, ele cruza com um verme gigante, grande demais para ser animal, feio demais para ser só um monstro. A coisa se move por debaixo da areia, arrasta o chão, engole gente, Rex segue o rastro. E ele chega a um rancho sitiado. Os fazendeiros estão sendo atacados por essas criaturas. Gente some à noite, o chão se move e ninguém entende direito o que está acontecendo, até entenderem. Os vermes não são só monstros, eles são filhos de estudo alienígena, crianças nascidas da mistura de uma raça subterrânea degenerada com uma mulher humana. Eles se chamam Irmãos Outono. Não são demônios, não são lendas, são resultado de tudo que deu errado. Vivem em túneis, se multiplicam, odeiam a superfície e querem mais. Rex escuta tudo isso em silêncio, sem discurso, sem pena. Quando termina, ele só faz o que sabe fazer melhor: transformar gente comum em exército improvisado. Ele organiza os fazendeiros, ensina onde mirar, onde explodir e deixa claro que, se alguém hesitar, morre. O ataque final não é bonito, é massacre. Eles invadem os túneis, atiram, queimam, explodem. Os vermes morrem aos montes enquanto o grupo avança pelo subterrâneo até chegar nela, a rainha, grande, imóvel, gerando mais erros. Rex resolve isso tudo com dinamite, sem conversa, sem simbolismo bonito. Boom! O ventre explode, a colônia acaba, o chão fica em silêncio de novo. Mas não tem vitória aqui. Só gente traumatizada, sangue, humor ácido e muita cantoria de Jonah Rex, além da memória de algo que nunca devia ter existido. Riders of the Worm and Such não fala de monstros, fala de abuso, de herança do mal, do que nasce quando o ser humano cava fundo demais. E Jonah Rex, ele não julga, não consola, não explica, ele resolve o problema e segue viagem, deixando o deserto engolir o resto. E para finalizar essas loucuras, temos Shadow Ash, com bizarrices humanas e não humanas também. Rex chega em uma cidade e já entra em tiroteio com o povo de lá. No meio do tiroteio, surge Tom Comprido, um anão especialista em fogos e explosivos, que salva a vida de Rex, sem heroísmo, sem amizade sincera, só conveniência mesmo. Depois de tudo que já viu, Jonah Rex acaba entrando no Show do Oeste Selvagem, itinerante de Buffalo Will, convidado por Tom, e é aquele circo ambulante que vende mentira como espetáculo. No meio do circo, Rex reencontra Bolas Manchadas, um velho amigo indígena, um dos poucos que ainda trata Rex como gente. E aí aparece o elemento errado da vez, uma prostituta indígena e um bebê meio urso e meio humano. A criança nasceu diferente, forte demais, silenciosa demais. A mulher diz que concebeu o filho após se unir a um espírito urso. Não parece loucura, parece verdade. Rex observa o acampamento. O jeito que Buffalo Will manda, explora, usa as pessoas como atração de feira. Ele não gosta do que vê, então ele faz o que sempre faz quando algo começa a feder. Vai embora. Rex decide sair do acampamento com Bolas Manchadas, a mulher e o garoto,
sem pedir permissão. Isso enfurece Buffalo Will, porque ninguém tira a mercadoria dele. Buffalo Will arma uma caçada e coloca Tom Comprido na frente do grupo armado, o mesmo cara que salvou o Rex antes. A perseguição vira uma guerra suja no meio do nada. Rex usa armadilhas, terreno, paciência. Os homens caem um por um, mas no tiroteio final, Bolas Manchadas morrem, sem discurso, sem despedida bonita. Rex continua. Ele consegue devolver a mulher e o bebê urso humano ao povo espiritual, uma tribo mítica, antiga, que vive fora da lógica do homem branco, mas na cultura indígena ela vive. Ali, o sobrenatural não é espetáculo, é parte do mundo. Rex vê coisas que não explica e pela primeira vez não tenta. Quando tudo acaba, ele retorna ao acampamento. Carregando o corpo de Tom Comprido, entrega o cadáver aos pés de Buffalo Will e diz, sem levantar a voz: "Se eu te encontrar de novo, eu te mato." Shadows West não fala de monstros gigantes, fala de exploração, de transformar cultura, fé e gente em atração. E Jonah Rex não salva o Velho Oeste, ele só impede que ele fique pior por mais um dia, e depois vai embora, seguindo sua vida sem rumo pelas estradas do Oeste, inexplorado e depravado. Jonah Rex, por Joe Lansdale, não é uma leitura leve, por tratar de temas sensíveis e a nojeira do Velho Oeste. Mesmo como plano de fundo, o horror, o mistério e o desbravamento do Velho Oeste, típicos desse tipo de literatura. Esses arcos mostram que o verdadeiro monstro, no final das contas, é o ser humano. E a arte de Tim Truman dá essa imersão no Velho Oeste por repuxar os traços dos antigos quadrinhos que retratam o mesmo tema. Eu gostei bastante deste encadernado de Jonah Rex por Joe Lansdale. Além do humor ácido, que acaba sendo mais rápido que os tiros de Jonah Rex, ele também aborda temas sensíveis, que não são abordados em outros quadrinhos. E, ainda mais, em um quadrinho de Velho Oeste, que já não tem uma temática muito voltada para esses tipos de temas, e Joe Lansdale consegue trabalhar muito bem nesse quadrinho. Se você gosta de histórias de quadrinhos que trabalham o grotesco sem pedir desculpa, e também de quadrinhos de Velho Oeste, e também de um humor tão ácido que até deformou a cara do Jonah Rex, essa HQ é obrigatória na sua coleção. Muito obrigado pela sua atenção, xerife. Peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Também deixem nos comentários qual outras histórias vocês gostariam de ver, se vocês já tinham visto essa história do Velho Oeste, do Jonah Rex. E no mais, um grande abraço e fiquem com Deus.